Se você já se perguntou quem é o Espírito Santo e qual o papel dele na história da humanidade, então você está no lugar certo. Hoje, vamos explorar essa jornada de uma forma que você nunca viu antes. Prepare-se para conhecer a verdade por trás de uma presença que não só transformou vidas no passado, mas continua a impactar profundamente o mundo atual. Muitos pensam que o Espírito Santo é apenas uma figura distante, relegada às páginas da Bíblia, mas a realidade é bem diferente. Ele está mais próximo do que imaginamos, moldando e guiando a vida de milhões, mesmo nos dias de hoje. Você já parou para pensar no que realmente conecta todos esses eventos históricos, desde a criação até o Pentecostes? O Espírito Santo é o elo invisível, atuando em cada momento crucial, revelando a força divina e oferecendo conforto e direção para aqueles que buscam. E o mais interessante, o que aconteceu com os profetas e discípulos não é algo reservado apenas ao passado. O mesmo Espírito continua disponível para todos nós, aqui e agora. Parece contraintuitivo, mas o Espírito Santo é, sem dúvida, uma das forças mais ativas no mundo de hoje, e muitos sequer percebem isso. Mas por que isso importa? Simples. Quando você entende o papel do Espírito Santo, você passa a enxergar a vida com outros olhos. Muitos carregam angústias e dúvidas, tentando encontrar um sentido maior para o que vivem. E é justamente aí que o Espírito Santo entra. Ele é a resposta para aquelas perguntas que parecem não ter solução. Hoje, você vai descobrir como essa presença pode impactar a sua vida de forma direta e imediata, da mesma maneira que mudou a história da humanidade. Então, fique comigo até o final, porque vamos explorar a atuação do Espírito Santo em cada detalhe da história, desvendando segredos que poucos conhecem, mas que podem mudar a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Ao abrir o livro de Gênesis pela primeira vez, é como se a narrativa do Espírito Santo saltasse das páginas. A sensação que se tem é de estar diante de algo profundamente misterioso e grandioso, que transcende qualquer experiência comum. A descrição do Espírito pairando sobre as águas traz um peso quase palpável, como se qualquer um, ao ler, pudesse sentir a magnitude da criação sendo desenhada diante dos seus olhos. Não é apenas uma leitura, mas uma vivência. A partir daquele momento, a noção de que há algo imensurável por trás de cada acontecimento se instala. Essa descoberta impacta cada pessoa de maneira singular, mas há um elemento em comum, a percepção de que há uma força agindo além da compreensão humana. Quem já teve a oportunidade de se deparar com esse texto pela primeira vez sabe que não é possível sair ileso. É como se o mistério fosse revelado, mas, ao mesmo tempo, permanecesse incompleto, como um convite para continuar mergulhando na profundidade dessa revelação. E é justamente essa sensação de mistério que mantém o leitor intrigado e curioso. Imagine alguém sentado em silêncio, absorvendo cada palavra, e sendo invadido por um sentimento de conexão com algo muito maior do que si mesmo. Muitos descrevem essa experiência como se, por um breve momento, eles fossem capazes de sentir o sopro divino. Essa sensação é capaz de provocar reflexões profundas, levando qualquer um a questionar a própria origem e seu lugar no universo. Não é apenas sobre o que está escrito, é sobre como essa narrativa desperta um senso de pertencimento a algo superior. No fundo, o relato do Espírito Santo em Gênesis abre uma porta para a imersão em um mundo que se desdobra a partir do invisível. A leitura se torna mais do que um ato intelectual, é um encontro espiritual. Ao terminar o primeiro capítulo, uma pergunta persiste: o que mais está por trás dessa força que molda o mundo, e como ela se manifesta ao longo da história? Quando se contempla o universo, é impossível não se sentir pequeno diante da vastidão do céu estrelado, da imensidão dos oceanos, ou mesmo da intricada perfeição de uma folha ao vento. Da mesma forma, as primeiras páginas da Bíblia, onde o Espírito Santo é mencionado, carregam essa sensação de grandiosidade. Quem já refletiu sobre a criação entende a profundidade dessas palavras e o impacto que elas trazem. O Espírito de Deus pairando sobre o caos primordial, moldando a ordem a partir do nada, é um conceito que ressoa profundamente com qualquer um que já olhou para a imensidão do mundo com admiração. Essa conexão com o divino, que se faz presente na própria estrutura do universo, faz qualquer um se perguntar sobre o propósito por trás de tudo isso. Para muitos, há um momento em que essa sensação de pequenez diante da criação é transformada em reverência, como se o Espírito estivesse presente em cada aspecto da vida. Não é raro que, ao contemplar a beleza e a ordem que permeiam o mundo, uma pessoa sinta que está em sintonia com algo infinitamente maior. O Espírito Santo, nesse contexto, é mais do que uma força invisível, é o princípio ativo por trás de cada movimento, cada sopro de vida. Qualquer um que já parou para observar o ritmo da natureza sabe que há algo de extraordinário no funcionamento do mundo. Esse mesmo Espírito que pairou sobre o caos na criação, continua agindo nos mínimos detalhes da existência. É como se houvesse uma força guiando tudo,
desde o nascer do sol até o simples fato de respirar. Ao imaginar essa cena de Gênesis, o leitor sente que está diante de um mistério que permeia tudo o que existe. A sensação de estar conectado a algo maior não desaparece facilmente, e, mesmo ao terminar essa leitura, uma pergunta continua a pulsar: como esse mesmo espírito continuará a agir nas histórias que virão a seguir? A separação espiritual vivida por Adão e Eva após a queda é um relato que ecoa na experiência de qualquer ser humano que já se sentiu distante do divino. O peso da culpa, a sensação de estar perdido, de ter rompido uma harmonia que antes parecia natural e perfeita, é algo que transcende o tempo. Ao ler essa narrativa, muitos podem sentir uma identificação imediata com a dor da perda de uma conexão que, uma vez rompida, deixa um vazio que nada mais consegue preencher. Esse sentimento de perda espiritual é, em muitos casos, difícil de descrever, mas absolutamente real para aqueles que já o experimentaram. É como quando alguém comete um erro irreparável e sabe, no fundo, que algo precioso se foi. Adão e Eva perderam o paraíso, mas, mais do que isso, perderam a comunhão direta com o Espírito Santo. É uma separação que deixa uma cicatriz não apenas no coração, mas na alma. Quem já passou por uma situação de afastamento espiritual compreende a profundidade dessa dor. Essa experiência traz à tona o anseio por restauração, por reencontrar aquilo que foi perdido, por reconectar-se com a fonte de vida. Ao longo da história humana, essa sensação de separação não é incomum. Quantos, ao enfrentar situações difíceis, não se perguntam onde foi que perderam sua conexão com algo maior? E, assim como Adão e Eva, muitos buscam respostas, tentam entender como chegaram a esse ponto de ruptura. Há uma angústia em saber que o elo foi quebrado, mas também uma esperança persistente de que, de alguma forma, a reconciliação é possível. Afinal, se houve um tempo de comunhão, por que não poderia haver um de restauração? O relato da queda não é apenas uma história antiga, é uma reflexão sobre a própria condição humana. Ao terminar de ler sobre a expulsão do Éden, fica a pergunta no ar: será que algum dia essa conexão perdida poderá ser restaurada? E de que maneira o Espírito Santo pode reaparecer na história para trazer uma nova esperança? Viver em tempos de incerteza é algo que qualquer um pode entender. A sensação de que tudo ao redor está caótico, sem direção, pode ser avassaladora. Nos tempos do Antigo Testamento, os profetas surgiam justamente nesses momentos. Inspirados pelo Espírito Santo, eles traziam uma mensagem de esperança, uma direção em meio ao turbilhão. Imagine como seria ouvir essas palavras em um tempo de desespero, como se um vento suave e renovador soprasse sobre a alma cansada. A presença do Espírito Santo por meio desses profetas era um bálsamo, uma resposta clara e forte em meio à confusão. As mensagens dos profetas não eram apenas palavras, eram sinais tangíveis de que o divino ainda se importava com a humanidade, mesmo em seus momentos mais sombrios. Pense em um momento da sua vida em que parecia não haver saída, e então, de repente, uma resposta inesperada surge, trazendo alívio e clareza. Esse era o papel do Espírito Santo por meio dos profetas. Eles surgiam como luz em meio à escuridão, e qualquer um que escutasse suas palavras poderia sentir que, de alguma forma, a esperança ainda era possível. Essa atuação divina é o que restaurava a confiança no futuro. Quando tudo parecia perdido, as profecias guiadas pelo Espírito mostravam que havia um plano maior, que as trevas não prevaleceriam. E essa confiança que nascia não era algo abstrato. Ela gerava ações concretas, transformava a vida das pessoas. Assim como os profetas, hoje muitos de nós buscamos sinais, algo que nos dê certeza de que há um propósito por trás dos eventos que nos cercam. Ao reconhecer essa busca, é possível sentir a mesma inspiração que movia aqueles que viveram tempos tão incertos. Ao ler sobre os profetas, a sensação que fica é de que sempre haverá um caminho, mesmo quando ele parecer invisível. E então surge a pergunta: quem será o próximo a ser guiado por essa força invisível, trazendo uma nova mensagem de esperança? Moisés é o exemplo clássico de alguém que, apesar de todas as suas inseguranças e medos, encontrou no Espírito Santo uma força que o guiava além do que ele imaginava ser capaz. É fácil se identificar com isso. Quem nunca se sentiu despreparado diante de um desafio aparentemente impossível? Quando Moisés hesitou em aceitar seu papel, ele foi lembrado, através do Espírito, de que não estava sozinho. Qualquer pessoa que já enfrentou uma situação de extrema dificuldade sabe como é ser tomado por uma sensação de impotência, mas também sabe que, quando encontra um propósito maior, uma força inesperada parece surgir. Essa força, que muitos poderiam chamar de inspiração, era para Moisés o Espírito Santo agindo diretamente em sua vida. Mesmo nas situações mais adversas, ele sentia uma certeza inabalável de que estava no caminho certo. Um exemplo prático para qualquer pessoa seria aquele momento em que, no meio do caos,
você encontra clareza e coragem para seguir adiante, mesmo quando tudo parece contrário. Essa clareza que Moisés experimentou pode ser comparada àquela sensação de saber, no fundo, que você está fazendo o que deve ser feito, mesmo que o mundo ao redor não entenda. O Espírito Santo não apenas guiava Moisés, ele o capacitava a liderar, mesmo quando ele se sentia inadequado. E quem nunca se sentiu assim? Quantas vezes, diante de responsabilidades maiores do que podemos suportar, surge uma força que nos impulsiona a continuar? Moisés descobriu que não se tratava de ser o mais preparado ou o mais confiante, mas de confiar nessa presença invisível que o conduzia. Essa é uma experiência que pode ser aplicada a qualquer um que enfrenta desafios que parecem além de suas capacidades. A história de Moisés nos faz refletir sobre a capacidade de superação quando nos abrimos para algo maior. Ao ler sobre sua jornada, não é difícil pensar: se o Espírito guiou através do impossível, o que mais ele poderia fazer em situações igualmente desafiadoras no futuro? Estar diante de um obstáculo que parece intransponível é uma sensação que muitos já experimentaram. A história de Josué e a tomada de Jericó nos lembra que, por mais impossível que algo pareça, a fé e a obediência a uma força maior podem abrir caminhos que a lógica comum jamais permitiria. Imagine Josué, olhando para as muralhas maciças de Jericó, sabendo que suas chances de vitória, por meios convencionais, eram mínimas. Assim, ele escolheu confiar em uma estratégia que desafiava qualquer senso comum: marchar ao redor das muralhas, em silêncio, esperando o momento certo. Essa experiência não é tão distante das que enfrentamos hoje. Quantas vezes nos vemos diante de desafios gigantescos, onde todas as soluções parecem falhar? É nesses momentos que surge a oportunidade de confiar em algo além das nossas próprias habilidades. O Espírito Santo, que guiou Josué, também nos convida a olhar para nossos desafios com uma perspectiva diferente. Muitas vezes, a resposta para o que parece impossível está em uma ação de fé, como aquele pequeno passo que parece insignificante, mas que, no momento certo, pode gerar grandes mudanças. A queda das muralhas de Jericó foi um sinal claro de que a fé combinada com a obediência pode derrubar qualquer barreira. E essa lição é aplicável para qualquer um que se sente preso por circunstâncias aparentemente imutáveis. A história de Josué nos ensina que, mesmo diante do impossível, há uma estratégia que vai além da lógica, e essa estratégia está sempre conectada à ação do Espírito. Em momentos de dúvida, lembrar dessa história pode ser a chave para reencontrar o ânimo e a coragem para continuar. Ao refletir sobre essa vitória inesperada, fica claro que o caminho para superar o insuperável pode não ser o mais óbvio, mas ele está lá, esperando por quem tem a coragem de confiar no invisível. E isso nos leva a pensar: quais outras vitórias surpreendentes o Espírito Santo ainda traria ao longo da história? Imagine uma pessoa comum, alguém que jamais se imaginou liderando ou realizando algo grandioso, sendo chamada para um propósito muito maior do que poderia sonhar. Essa é a história de Gideão, que, apesar de suas dúvidas e medos, foi escolhido para liderar e libertar seu povo. Quem nunca se sentiu assim, cheio de incertezas, sem acreditar que seria capaz de fazer algo significativo? Gideão hesitou, duvidou de si mesmo, mas o Espírito Santo estava ali, dando sinais que ele precisava, confirmando que, mesmo em sua aparente insignificância, ele era parte de um plano muito maior. Essa experiência de Gideão é muito próxima de situações que todos nós enfrentamos. Quem já não se viu em uma posição de responsabilidade, sem saber se era capaz de cumpri-la? Mas, assim como Gideão, ao receber os sinais de confirmação, ele encontrou a coragem para seguir em frente. Um exemplo simples poderia ser aquele momento em que alguém é promovido no trabalho ou convidado a liderar um projeto importante, e o sentimento inicial é de puro medo. Assim, com o tempo e as confirmações necessárias, a confiança começa a florescer. O Espírito Santo age justamente nesses momentos de hesitação. Ele nos dá a força para acreditar que somos capazes, não por causa de nossas próprias habilidades, mas porque Ele está conosco, guiando cada passo. É essa confiança que transforma pessoas comuns em grandes líderes, assim como transformou Gideão. E qualquer um, quando sente essa presença, é capaz de superar seus medos e realizar o que parecia impossível. Essa sensação de ser chamado para algo maior é algo que desperta uma coragem nova, quase sobrenatural. Ao acompanhar a trajetória de Gideão, uma nova pergunta surge: quantas outras vezes o Espírito Santo pode ter transformado pessoas comuns em líderes improváveis, capazes de realizar feitos extraordinários? A resposta, como sempre, parece estar logo adiante, aguardando o próximo chamado. Testemunhar algo sobrenatural sempre provoca uma reação intensa. No nascimento de Jesus, a presença do Espírito Santo é fundamental e inegável. Imagine estar lá, ouvindo pela primeira vez a notícia de que um menino nasceu de uma virgem,
por obra do Espírito Santo, destinado a ser o Salvador. Para muitos, seria uma história difícil de acreditar, mas ao mesmo tempo, uma que mexeria profundamente com as crenças e esperanças de qualquer um. Quem nunca se pegou refletindo sobre o significado da fé ao ouvir algo tão grandioso? É uma mistura de assombro e expectativa. Essa presença do Espírito Santo no nascimento de Jesus foi um sinal claro de que algo novo e extraordinário estava acontecendo. Assim como o nascimento de uma criança transforma a vida de uma família, a chegada de Jesus mudou o rumo da história da humanidade. É como quando uma notícia muda completamente a direção da vida de alguém, abrindo portas para novas possibilidades e desafios. O Espírito Santo, agindo no nascimento de Cristo, mostrou que o divino estava mais próximo do que se imaginava, participando ativamente da história humana. O ministério de Jesus também foi marcado pela ação contínua do Espírito. Ao curar, ensinar e transformar vidas, ele mostrava como a força do Espírito Santo pode atuar diretamente nas realidades mais difíceis e trazer esperança onde parecia não haver mais saída. Quem já vivenciou uma mudança inesperada em sua vida, após um período de dificuldade, entende como é ser tocado por essa força. É aquele momento em que tudo parece perdido, mas uma nova luz surge, trazendo solução e renovação. Ao contemplar o nascimento e o ministério de Jesus, fica claro que a história estava apenas começando. O que viria a seguir traria uma promessa ainda maior, a do Consolador, aquele que continuaria a guiar e transformar vidas por meio do Espírito Santo. E assim, a expectativa só aumenta. Como seria essa nova presença prometida? Imagine estar em meio a um grupo que, após a perda de seu mestre, se sente desorientado, sem saber o que virá a seguir. A promessa de um Consolador, alguém que traria conforto e guia, era como uma chama de esperança em meio à escuridão. Muitos de nós já passamos por momentos de incerteza, em que o futuro parece nebuloso e indefinido. Foi assim que os discípulos se sentiram antes do Pentecostes, esperando algo que mudaria tudo, sem saber exatamente o que. Essa espera, embora angustiante, trazia uma expectativa de que algo grandioso estava por vir. O momento do Pentecostes foi a concretização dessa esperança. O Espírito Santo desceu como línguas de fogo, transformando aqueles homens comuns em líderes poderosos e corajosos. Quem já experimentou uma virada de sorte ou uma reviravolta positiva na vida entende o que é sentir um poder inesperado tomando conta de suas ações. A vinda do Consolador representou justamente isso, a força necessária para seguir adiante e cumprir uma missão que, sem ele, pareceria impossível. Qualquer um que já tenha passado por uma situação em que encontrou força além de suas capacidades pode se conectar com esse momento. O impacto do Pentecostes foi imediato e profundo. Pessoas de todas as nações presentes naquela ocasião começaram a compreender as mensagens dos discípulos em suas próprias línguas, uma prova clara de que o Espírito Santo não era apenas uma promessa para poucos, mas algo destinado a alcançar todos, sem exceção. Imagine estar em uma sala cheia de pessoas que, de repente, entendem uma verdade profunda de forma clara, quase como se fosse algo natural. Esse era o poder do Espírito Santo, unindo e transformando vidas de uma maneira que só o divino pode fazer. Com o Pentecostes, algo novo começou. A promessa havia sido cumprida, mas o que isso significaria para o futuro da humanidade? O Espírito Santo estava apenas começando sua atuação no mundo, e novas revelações ainda estavam por vir. A expectativa, agora, é o que ele continuaria a fazer para levar a mensagem de Jesus adiante. A ressurreição de Jesus foi, sem dúvida, um momento que desafiou qualquer compreensão humana. Imagine o impacto de testemunhar alguém que estava morto, agora vivo. Não há como não se sentir abalado por algo assim. Qualquer um que já presenciou um milagre, grande ou pequeno, sabe o que é sentir o impossível se tornando realidade. A ressurreição não foi apenas uma vitória pessoal de Jesus sobre a morte, mas a prova definitiva de que o Espírito Santo estava atuando em sua plenitude, rompendo a barreira entre o humano e o divino. Era como se, naquele momento, o mundo todo tivesse acesso a uma nova forma de vida. Com a ressurreição, uma nova era começou, onde o Espírito Santo não era mais reservado para poucos, mas para todos. O acesso ao divino, que antes parecia restrito, agora estava aberto a todos os que buscassem. Quem já sentiu o alívio de encontrar algo que parecia inalcançável, sabe como é perceber que as portas que antes estavam fechadas, agora estão abertas. A ressurreição de Jesus foi a prova viva de que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode experimentar o poder transformador do Espírito Santo. Não há mais limites para quem pode ser tocado por essa força. A universalidade do Espírito Santo é algo que ecoa até hoje. Não importa a cultura, a língua ou o contexto de vida, o Espírito Santo está disponível para todos. É como se uma linha invisível unisse cada pessoa, independentemente de onde ela estivesse no mundo,
conectando-a a uma fonte de poder e sabedoria. Qualquer um que já buscou sentido em meio ao caos da vida e encontrou uma resposta, sabe o que é sentir essa conexão. A ressurreição de Jesus abriu caminho para que essa experiência fosse possível a todos, sem exceção. O impacto desse momento foi tão grande que continua a ressoar ao longo da história. Ao pensar na ressurreição, surge a pergunta inevitável: como esse mesmo Espírito Santo continuará a agir nas vidas das pessoas ao redor do mundo, transformando, renovando e guiando, assim como fez naquele primeiro dia de Pentecostes? Antes de continuarmos, quero fazer uma rápida pausa para lembrá-los de conferir os links na descrição. Lá, você encontrará recursos adicionais para aprofundar seu conhecimento sobre as Escrituras e explorar assuntos relacionados à fé. Esses materiais são selecionados para ajudar você a fortalecer sua jornada espiritual e a compreender melhor os ensinamentos bíblicos. Não deixe de dar uma olhada e aproveitar esses valiosos conteúdos. E, claro, se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais explorações bíblicas. Vamos continuar nossa jornada. Após a ressurreição de Jesus, os discípulos foram incumbidos de uma missão que parecia impossível: levar sua mensagem ao mundo inteiro. A tarefa era gigantesca, e o sentimento de inadequação era compreensível. Quem já esteve diante de um grande desafio sabe como é se sentir sobrecarregado pela magnitude da missão. Assim, o Espírito Santo foi o catalisador que deu para os discípulos a força e a sabedoria para realizar o que, humanamente falando, era inalcançável. A partir daquele momento, eles não estavam mais sozinhos, e qualquer um que já sentiu o apoio invisível de uma força maior sabe o poder que isso traz. A atuação contínua do Espírito Santo na vida dos discípulos é algo que nos inspira até hoje. Eles se tornaram corajosos, audazes e intrépidos, levando a mensagem de Cristo para além das fronteiras conhecidas, confiando plenamente na guia espiritual que os acompanhava. Um exemplo moderno pode ser aquele empreendedor que, contra todas as probabilidades, decide abrir um novo negócio, confiando em uma visão e em uma força interior que o motiva a seguir em frente, mesmo quando os recursos são limitados e os obstáculos são imensos. O Espírito Santo não só orientou os discípulos, mas também os capacitou a realizar milagres, ensinar com sabedoria e transformar vidas por onde passavam. Aquele que já experimentou momentos em que parecia agir acima de suas próprias capacidades, entende o que é ser guiado por essa força. Seja no trabalho, em projetos pessoais ou em situações familiares, há momentos em que a intuição e a inspiração nos levam além do que jamais imaginamos ser possível. Esse mesmo Espírito continua a atuar hoje, nas vidas daqueles que se dispõem a segui-lo. A missão dos discípulos nos lembra que, quando confiamos no Espírito Santo, não há fronteiras que não possam ser cruzadas. A pergunta que surge, então, é: o que mais essa força pode fazer na vida de qualquer pessoa disposta a aceitar o desafio? Hoje, a atuação do Espírito Santo continua viva, presente e acessível a todos. Mesmo que a correria do mundo moderno faça muitos de nós perdermos a conexão com o divino, o Espírito Santo permanece disponível, esperando para ser acolhido em nossas vidas. Assim como nos tempos dos discípulos, qualquer um que esteja aberto a essa presença pode experimentar uma transformação profunda. Quem nunca passou por um momento em que, após muita angústia e incerteza, uma clareza repentina surgiu, trazendo paz e direção? Esse é o Espírito Santo em ação, ainda falando ao coração daqueles que estão dispostos a ouvir. Nas decisões do cotidiano, desde as mais simples até as mais complexas, o Espírito Santo continua sendo o guia que muitos procuram, muitas vezes sem saber. Pense naquele momento em que, diante de uma escolha difícil, uma intuição clara se manifesta, quase como uma voz interior. Qualquer um que já seguiu essa voz sabe o quanto ela pode mudar o curso de uma vida. Seja em situações de crise, decisões importantes ou até em momentos de reflexão profunda, a presença do Espírito Santo continua a ser uma fonte inesgotável de sabedoria e consolo. Não é necessário ser um profeta ou apóstolo para sentir essa atuação divina. Hoje, o Espírito Santo se manifesta nas mais variadas situações: no cuidado de um amigo, na compaixão de um desconhecido, ou mesmo em um momento de profunda meditação. Qualquer pessoa pode experimentar essa presença, seja nas pequenas coincidências que parecem guiar nosso caminho ou nas grandes epifanias que transformam nossa visão do mundo. O que importa é estar atento e receptivo para reconhecer essa atuação. A história do Espírito Santo, que começou nas primeiras páginas da Bíblia, continua a ser escrita nos dias de hoje, em cada vida que ele toca. A questão que fica é: como podemos abrir ainda mais espaço para essa presença transformadora em nossas vidas, e o que mais o Espírito Santo tem reservado para aqueles que buscam sua orientação? Agora que você conhece a jornada completa do Espírito Santo, fica a pergunta: como você vai aplicar esse conhecimento na sua vida?
Talvez você tenha percebido que a presença do Espírito Santo não é algo distante ou reservado apenas para histórias antigas, mas uma força viva que pode atuar diretamente no seu dia a dia. O que você está fazendo para abrir espaço para essa presença transformadora? Não é uma questão de esperar grandes sinais, mas de perceber os pequenos momentos em que o Espírito Santo está presente, guiando suas decisões e trazendo paz em meio ao caos. Será que você está pronto para viver de uma maneira mais conectada com essa força divina? A boa notícia é que não importa quem você seja ou onde esteja, o Espírito Santo está acessível a todos. Basta um passo de fé, uma simples oração ou mesmo um momento de reflexão profunda para sentir a atuação dele em sua vida. E por que não começar agora? Como seria sua vida se você estivesse em sintonia com essa presença, ouvindo seus conselhos e deixando-se guiar por essa sabedoria? Se esse conteúdo te inspirou de alguma forma, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Dessa forma, você vai continuar aprendendo sobre temas profundos como este e aprofundando ainda mais o seu entendimento sobre a atuação do Espírito Santo no mundo e na sua vida. E antes de sair, dá uma olhada no vídeo que vai aparecer na tela final. Ele complementa tudo o que falamos aqui e vai te ajudar a entender ainda mais como aplicar esses ensinamentos na prática.